com alegria, com as bênçãos do menino Deus, especialmente com a proteção e a graça de Deus, e o amor do Divino Espírito Santo e as bênçãos do menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos que neste momento estão em sintonia conosco pela TV Primer, pela TV que nós já conhecemos durante tantos anos. E eu, Padre Pedro, sempre procuro levar as notícias, às vezes tristes, de falecimentos, ou também notícias alegres, como, por exemplo, falei hoje sobre a cantoria do Terno de Reis, com uma missa com a catedral nessa semana, na segunda-feira à noite, superlotada de pessoas que gostam de seguir a tradição, que gostam de ouvir essa cantoria dos reis magos. E é uma tradição que já perdura em Florianópolis 277 anos, que os nossos antepassados, que sem dúvida nenhuma vieram aqui em Florianópolis, ou na Grande Florianópolis, ou em todo o litoral, não somente de Santa Catarina, em muitas cidades do litoral do Brasil, trouxeram essa tradição da cantoria dos Reis Magos, homenageando a Cristo Jesus. É o que esses que levam essa cantoria em nossos dias também querem, como ontem à noite, com a presença de autoridades, o nosso prefeito Topázio, por exemplo, com a esposa, e vereadores e outras autoridades ali no meio do povo, e muitos turistas do Brasil que estavam também participando e assistindo esta cantoria, e o prefeito ficando durante toda a missa, dando testemunho de vida, dizendo que todos nós, mesmo ele como autoridade aqui da capital, mas é um cidadão, é um cristão, e sobre ele pesa atualmente uma grande cruz, que ele tem que ir resolvendo os problemas de uma capital, e assim todos os prefeitos. Por isso os prefeitos e as prefeitas, os vereadores, as vereadoras, deputados, ou seja, presidente da República, ou governadores, ou vices, todos que temos alguma autoridade, ainda mais os políticos que foram eleitos pelo povo, nós todos devemos sempre ser justos, ser honestos. E vocês estão vendo bem como, por exemplo, as pessoas elogiam e falam bem das autoridades constituídas pelo voto do povo. Quando são honestos, eu conheço alguns que foram meus alunos, que mais tarde foram prefeitos ou deputados,
Entre eles, por exemplo, foi prefeito em São José 2 vezes, foi prefeito em Florianópolis 2 vezes, o Dário Berger, e assim outros que foram meus alunos. Falo isso não por orgulho, pelo contrário, rezo por eles, para que eles continuem sempre sendo bons cidadãos e bons cristãos. Isso que é importante. E que se lembrem sempre que um dia estarão diante do juiz dos juízes, Cristo Jesus, e onde ele tem que prestar contas se ele roubou alguma coisa do bem público. E agora, como é que vai devolver lá na eternidade? Então, a pessoa tem que ser honesta. E quando é honesta, sempre é elogiada pelas pessoas simples, as pessoas querem o bem. Bem, mas eu disse no programa de terça-feira que futuramente nós iríamos falar sobre os 3 reis magos. Mas achei por bem, já 2 dias depois, ou seja, terça foi meu programa, quarta, agora quinta-feira, eu vou continuar na explicação dos 3 reis magos, que estão chegando ali diante do ímpio rei Herodes. Vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo, e agora desapareceu a estrela, onde acabou de nascer. Está aqui bem claro na Bíblia Sagrada a interrogação deles, e de São Mateus, capítulo 2, veja aqui a pergunta deles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Então o rei Herodes mandou que eles procurassem onde teria nascido o menino Deus. E aí então encontraram no livro de Miqueias, capítulo 5, versículos 1 e seguintes. Leia na sua Bíblia, está lá, Miqueias, capítulo 5, versículo 1. E tu, Belém de Judá, és a pequenina cidade, mas muito importante, porque lá nasceu em Belém o menino Deus. E agora então o rei Herodes avisa os 3 reis magos, e eles vão na direção de Belém. E o que é que aconteceu? A estrela que tinha desaparecido, para que o ímpio rei Herodes não seguisse ou mandasse algum soldado para ver onde Jesus tinha nascido. Agora a estrela vai adiante mostrando o caminho, e quando chega onde está o menino Deus, o que é que aconteceu? E simplesmente a aparição daquela estrela encheu os 3 reis magos de grande alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Ajoelhando-se diante do menino Deus, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presente ouro, incenso e mirra. Aqui eu já fiz uma consideração na terça-feira. Ajoelharam-se e adoraram o menino Deus. Hoje o menino Deus, então, depois de passar por essa vida, ensinar o caminho do bem, e dando a sua
vida no alto da cruz, trazendo a redenção para todos nós, e como ele mesmo afirmou, serei sepultado, mas 3 dias depois eu ficarei vivo, eu ressuscitarei. E assim aconteceu. Nenhuma pessoa até hoje no mundo, entre os trilhões, quatrilhões de seres humanos que foram enterrados, nenhuma pessoa ressuscitou ou ficou viva pelo seu próprio poder. Todas as pessoas que ficaram vivas foi pela autoridade de Deus ou pela autoridade do Filho de Deus, Cristo Jesus. Somente Jesus. Quantas pessoas, quem sabe, já fizeram a experiência. O cadáver, por exemplo, se uma pessoa está morta, podem milhões e milhões de seres humanos ficar ao lado do defunto, rezar, médicas e médicos aos milhares, pedindo que a pessoa tome a vida novamente. Nada. Continue a se decompor no próprio corpo, que é matéria, tornando-se aquilo que nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, onde Deus repreendeu, leia na Bíblia, eu já achei, Gênesis capítulo 3, versículo 19, onde Deus repreendeu o orgulho do primeiro casal, que tinha tudo na felicidade no céu, e por causa do orgulho, nós somos tão inteligentes, nós somos tão igual a Deus, nós não vamos mais obedecer a Deus de modo algum. E o que é que aconteceu? Deus chegou ao lado deles e disse: vocês não vão mais obedecer? E o que é que Deus disse para eles? Veja aqui, versículo 19. Doravante comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te has de tornar. O que é que acontecerá com o nosso corpo? Pó. O que é que sobra ali? Nós, quando o corpo é queimado, é incinerado, tu és pó e tal, né? E também os que são enterrados nos cemitérios vivem nada, pó igualmente. E aqui então, nós devemos fazer sempre na nossa vida, assim como fizeram os 3 reis magos. Chegaram diante do menino Deus, se ajoelharam, adoraram, está aqui, o menino Deus. O menino Deus hoje, depois de passar doutrinando as pessoas pelo mundo, e ele fazendo bem, e nos ensina e pede que nós também continuemos sempre amando a Deus e amando os nossos semelhantes. E o que é que nós devemos fazer? Adorar o menino Deus que está ali na hóstia consagrada, no sacrário. Então, fazer a nossa adoração, ajoelhando-nos e agradecendo. E o que é que Cristo Jesus, está aqui bem claro na Bíblia Sagrada, a pessoa
que me receber na Sagrada Eucaristia, na branca e santa hóstia consagrada, com coração purificado na amizade e na graça de Deus, também eu, diz Cristo Jesus, o receberei um dia na eternidade feliz, onde estão atualmente já nossos entes queridos, que passaram por essa vida fazendo bem. E agora veja a falsidade do ímpio rei Herodes. O que é que ele disse para os 3 reis magos? Olha, quanto eu sei, Jesus nasceu lá em Belém. Veja aqui, está bem claro. Ide, adorai o menino Deus, oferecer-lhe os presentes. E eu também quero ir lá adorá-lo. Veja a falsidade. Quanta gente falsa hoje em dia, mentirosa. Algumas pessoas talvez até estão me ouvindo. E falsas que pensam uma coisa e diz uma coisa diferente, igual o rei Herodes. Vão lá, se informem bem, e depois venham me dizer para que eu também vá adorar o menino Deus. Está aqui bem claro na palavra de Deus. E quando o encontrardes, avisai-me para que eu também vá lá e o adore também. Dizendo uma coisa quando pensava numa coisa bem diferente. Em que ele pensava? Em matar o menino Deus. Mas Deus, que sabe até nossos pensamentos mais ocultos, nos diz a palavra de Deus, simplesmente em sonho avisou para os 3 reis magos: não voltem para o rei Herodes, sigam por outro caminho, porque Deus sabe tudo e sabia que o rei Herodes ia matar o menino Deus. E assim aconteceu. E quando o rei Herodes soube que ele foi enganado, mandou soldados matar todos os meninos de 2 anos de idade, abaixo de 2 anos, na certeza de matar o menino Deus. E o que é que novamente agora Deus enviou um anjo avisando? Veja aqui o que diz a palavra de Deus. Então, simplesmente aqui no capítulo 2, versículo 13, o anjo vem e diz a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que tal. E assim José fez, eles com burrinho foram ao Egito, onde ficaram, segundo a tradição, se sabe, uns 6 anos. E depois vem um anjo: podem retornar, eis que aquele que queria matar o menino morreu. Está bem claro aqui no versículo 20 do capítulo 2. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino Jesus. José levantou-se bem. Então, vejam só, e o menino Deus veio ao nosso encontro, nos trouxe a doutrina da eternidade, pediu que nós seguíssemos sempre
pelo caminho da verdade, da justiça, e sempre fazendo bem para todas as pessoas. E todos aqueles que assim procedem têm a recompensa eterna. Agora, a Bíblia Sagrada também diz que os 3 reis magos abriram seus cofres e ofereceram o quê? Ouro, incenso e mirra. 3 substâncias. O ouro, para comprovar que aquele menino, ou naquele menino estava o Rei dos Reis, que o nosso coração pertence a este Rei, que devemos sempre seguir o Rei dos Reis, Cristo Jesus. E o ouro, na época somente as rainhas e os reis usavam o ouro, as demais pessoas não podiam usar o ouro. Depois do ouro, o incenso. O incenso, todos nós sabemos o que é, e nas igrejas, nas missas, nas catedrais, nas missas solenes, na missa do Papa, ou em qualquer igreja mais solene, tem o turíbulo, os coroinhas trazem o turíbulo e a naveta, onde está o incenso. E o padre, ou mesmo um coroinha, ou um diácono, com a colherinha, coloca o incenso ali, no turíbulo, e pronto. E o que é que acontece? Ali lemos então aquilo que está claramente na palavra de Deus. No Salmo 141, versículo 2, onde diz: suba minha oração como incenso de agradável perfume diante de Deus. Então, o incenso ali representa que ali está o Filho de Deus, o incenso. E nós pedimos que a nossa oração suba até Deus como incenso de agradável perfume, agradável odor. Lemos no Salmo 141, versículo 2. Então, ouro, incenso e mirra. Os 2 reis magos, já vimos. E agora o terceiro ofereceu a mirra. O que é a mirra? Economicamente, a mirra não vale nada. É uma substânciazinha que não vale nem sequer R$5 ou R$10, ainda mais agora com a desvalorização do nosso dinheiro, que também não vale mais quase nada. Então, a mirra, mas ela tem um símbolo grandioso. A mirra, o povo lá, por causa do calor, usava a mirra, era uma substância que procurava conservar o cadáver. Olha, por isso tem a lei das prefeituras que não deve deixar o cadáver ficar mais de 24 horas. Procure enterrar o cadáver quanto antes. Agora vocês veem, nós somos muito importantes. Por quê? Porque nós temos espírito, uma alma imortal. Porque nós temos uma inteligência, uma memória, uma alma. Então, as faculdades do nosso espírito. Mas o cadáver, assim que apaga os seus neurônios,
o coração também para, o nosso cadáver começa a apodrecer. E quando é calor, então, e lá no Oriente, especialmente, colocava a mirra, que é uma substância para conservar mais algumas horas o cadáver, para não deixar exalar um perfume não muito agradável. Quem já esteve perto de um cadáver, aquele perfume não é agradável. Bem, então, para dizer que Jesus Cristo iria passar também pela morte para o ser humano. E terminando o nosso programa, nós apresentamos ainda os santos de hoje: Marciano, Félix, Vidal, Adriano, Apolinária, Celso, Marcelino. Hoje também é o dia do Fico. A todas e todas, saúde e alegria, e continuemos levando adiante como Cristo Jesus. Procuremos viver o ano 2025 com muito otimismo na vida, isso é importante. Não começar, como se diz, o ano com o pé esquerdo. Seja positivo na vida. Olha o que eu conheço de pessoas, infelizmente. Ainda ontem falei com uma pessoa lá de outra capital, e lá tem uma pessoa que psicologicamente está arrasado. 8 anos e pouco, desânimo completo. Então, atingiu o psíquico, psicológico, está lá no fundo de uma cama, num desânimo, esperando a morte. E olha, realmente triste situações dessas. Olhemos sempre como firmamento, após tempestades e borrascas e coriscos e raios, dia de firmamento azul. Saúde, alegria, felicidade, otimismo, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa de Nossa Senhora da Saúde, e a nossa prece, a nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas, e a bênção de Deus também sobre a água. E voltaremos na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Aliás, na próxima terça-feira, se Deus quiser. Errar é humano, todos nós sabemos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.